Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao Mabook Club com mais um vídeo da série que está sendo a queridinha do canal e do nosso Instagram, que é Melhores Livros por. A gente já soltou alguns vídeos aqui, a gente já teve vários convidados lá no Instagram, em que a gente mostra os melhores livros por pessoas e personalidades de impacto na sua área de atuação. Então, a gente já teve convidados internacionais, né, nacionais, e muitas das vezes, quando a gente não consegue, o intuito aqui é a gente perguntar diretamente para a pessoa quais são dos seus 5 a 10 livros da vida. E a gente sabe que isso pode mudar. A gente sabe que amanhã um novo livro pode entrar nessa seleção e outro sair dessa seleção. Essa é a lista mais mutável das pessoas. Mas a gente tem as respostas direto da pessoa. Se a gente não tem, a gente faz toda uma pesquisa aqui interna que a gente busca em palestras, em livros, em entrevistas, em postagens, etc. O que a pessoa já referenciou como os livros da vida dela. E a gente faz todo esse estudo e traz aqui para você. Isso faz parte da nossa primeira preocupação aqui no nosso Clube do Livro, que é ter uma boa curadoria de livros para você começar a ler bem, a ler melhor, né? Porque às vezes a gente começa a ler livros que não são não entram a fundo, ficam na superfície rasinha, né, regurgitam mais do mesmo, pegam e vomitam o que outros já escreveram de uma forma mais, contundente, mais, a fundo, mais argumentada. Então aqui o nosso primeiro trabalho da comunidade é trazer para você e alargar a sua mente com possibilidades de leituras diferentes. É isso que esse quadro aqui e essa série traz. Então, já trouxe Rodrigo Gurgel, professor de escrita criativa e grande leitor e crítico, Tim Ferriss, né, do Trabalhe 4 horas por semana, já trouxe hoje a gente vai trazer, né, a Tatiana Feltrin e vai trazer eu, né, aqui, mas já trouxe também pessoas estudiosos de guerras, situações geopolíticas, né, pessoas estudiosas de arte, por exemplo, né? Então, são diversas pessoas, pessoas focadas em clássicos. Então, a gente quer que abrir a sua mente. Quando a pessoa fala, não gosto de ler, mas como não gosto de ler? Para mim, quando alguém fala isso, é como se fosse assim: "Poxa, eu não gosto de comer". Como assim não gosto de ler? Em inglês, eles têm uma fala, né, que é o aprendizado, né, o conteúdo, ele é food for thought. Quer dizer, ele é food, comida, para thought, pensamento. Então, você ter o livro é food for thought. Então, o que significa? A comida, a fruta, a maçã é a comida para o seu corpo, né? E o conteúdo, o conhecimento, a escrita, a elaboração da argumentação da ideia é comida para as suas ideias. Se você para de alimentar, você definha. Mais ou menos isso. Então é isso que a gente está fazendo aqui, dando comida às suas ideias, né? Dando referências, né? Insights, inputs para você popular ali a sua listinha de salve para depois do seu Amazon, por exemplo, a sua listinha de livros que você quer ler, né? E ir salvando, porque quem sabe, quando tem a Semana do Consumidor, quando tem Black Friday, quando tem um desconto maior, você já, tipo assim, cara, deixa eu ver o que já está na minha listinha para eu ler. Então, esse é o intuito aqui, para você que não conhecia a nossa série Melhores Livros por, é isso. Então, vamos lá? Bem, a gente vai começar a falar aqui da Tatiana Feltrin, né? A Tatiana Feltrin é uma youtuber que começou há mais de 15 anos atrás, falando de produtos, falando de coisas do seu dia a dia, e ela percebeu há muito tempo em que, quando ela dava dica de um livro que ela estava lendo, sempre foi uma leitora, né, exímia aí, as pessoas perguntaram: "Ah, mas eu queria saber qual a sua opinião. Você leu, você gostou?". Então ela começou depois a modelar esse YouTube dela, que era mais aberto em seu tema, vamos dizer assim, para um booktube. Um YouTube focado em leitura, focado em livros, focados em resenhas.
Existem algumas coisas que saem, algumas séries dela que saem, que são comprinhas e coisas assim, mas o entorno da Tatiana, há mais de 15 anos, é esse. Você vai ver livros dela, assim, vídeos dela fantásticos, tipo, aí você vai ver, cara, 15 anos atrás, 8 anos atrás, tem vídeos que eu pego dela que são impressionantes, de clássicos, de livros, assim. Você fala, 8 anos atrás, aquela mulher já estava falando, estava abrindo a câmera, uma dificuldade de muita gente, né? Uma dificuldade de muita gente que fica assim: depois eu faço. Eu tenho que ver meu cabelo, eu tenho que ver a minha roupinha. Não vou filmar assim, eu preciso de um cenário. Fica dando desculpas e a Tatiana abriu a câmera e falou. E hoje colhe, né, os louros disso de uma forma fantástica. A vida dela, né, o trabalho dela, do marido, tal, é em torno disso, né? As aulas, os cursos, as masterclasses, os clubes do livro, as interações, então é fantástico. E uma pessoa que lê nessa proporção, lê essa quantidade de livros, né, lê há muito tempo, é interessante você ver o que, que ela indica como um livro bom. Claro que gosto, cada um tem o seu, né, áreas de interesse, cada um tem a sua, você vai ver aqui pelos diversos convidados, mas é interessante a gente entender o que, que a Tatiana aqui está indicando como os melhores livros. E a gente vai passar agora nessa listinha. Estão preparados? Bem, vamos lá. Aqui, o primeiro livro que ela cita é sempre interessante, em que eu gosto de pensar que o primeiro livro em que ela cita é o primeiro livro que pode ser que a ordem ali seja diversa, pode ser que ela se repensasse a ordem ali, ela colocasse esse para depois e tal, mas foi o primeiro livro que, quando ela pensou em fazer um vídeo dos 10 livros que mais impactam a vida dela, esse livro foi o primeiro. Esse livro que está em primeiro lugar é esse aqui, A Estrada, de Cormac McCarthy. Esse livro foi o que ressoou. Então é esse livro, gente. Cara, se eu te perguntar agora, queima-roupa, você aí, tá me ouvindo, qual é o livro que mudou a sua vida? Pau! Fala. É esse. Pode ser que até depois você, não, mas esse, né, tal, eu não colocaria nessa lista dos top 10. Eu, quando eu estava fazendo a minha lista, eu também pensei nisso. Cara, esse livro realmente mudou minha vida, mas ele está muito desatualizado, porque ele fala sobre o futuro. E na época que eu li, 15 anos atrás, cara, ele abriu minha mente de uma forma que nenhum outro livro abriu minha mente na vida. Mas hoje em dia, 15 anos depois, não seria ele em que eu aconselharia as pessoas a lerem, porque ele ficou desatualizado pelo tema dele, entendeu? Então, assim, às vezes o livro que mudou a vida de uma pessoa é porque ele casou o timing com, né, o momento da pessoa, o tema do livro e o timing, entende? Esse livro foi assim para mim, a gente vai falar depois. Mas vamos lá. Nessa releitura aqui, que a Tatiana está falando, ela observa que, embora esse livro não tenha impactado tanto assim da primeira vez que ela leu, essa releitura impactou. Porque é um livro que tem camadas de interpretação, aqueles livros que você tem que ler mais de uma vez para você entender. Então, ele permanece como uma obra marcante sobre a travessia de um pai e um filho no mundo pós-apocalíptico. A Tatiana, quando ela comenta desse livro, ela destaca, né, um subtexto assim religioso que associa aí ela começa a falar, eu entendi na segunda vez que eu li de uma forma diferente. A figura do menino, ela começou a atrelar a figura de Cristo e nota mais a técnica narrativa dos diálogos que olha que curioso, esse livro não tem marcações no diálogo, não fala assim, Marcela está falando X, Tatiana respondeu Y. Não, você tem que entender ali quem está falando, quem está respondendo, mas de repente entra uma terceira pessoa no meio. Só que a Tatiana, numa segunda leitura, ela começou a fazer uma interpretação, né, de uma interação espiritual entre o pai e o filho, e esse terceiro que entra seria o Espírito Santo. E aquilo começou a tomar uma nova proporção e interpretação na cabeça dela. Então, ela indicou muito esse livro. E por esse comentário dela, eu fiquei muito interessada em ler esse livro para entender. Então, assim, esse é um exercício que eu peço aqui para vocês. Gostou do livro? Pega, anota o livro e já coloca na sua listinha para depois você pesquisar. Combinado?
Aproveita, curte a gente, segue a gente aqui no nosso YouTube, não custa nada para você e para a gente vale muito, é muito precioso isso para nossa interação, para o nosso engajamento, nosso alcance, ok? Próximo, Reparação de Ian McEwan. Considerado um dos favoritos dela, é um romance ambientado na Segunda Guerra Mundial que foca nas consequências de uma mentira contada por uma criança, gerando um efeito bola de neve devastador na família. E a Tatiana elogia muito a escrita do autor aqui e destaca a tentativa posterior do personagem de reparar os danos causados, remendando, né, recomendando essa obra pelo final surpreendente que ela tem. Né? Eu acho que isso é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, né? A gente lê um livro, a gente fala, vai acontecer isso, né? A gente vê um filme, a gente já sabe, porque a gente já está assim, doutrinado no caminho do herói, né? Do bem vence o mal, do mal tem que pagar, né, nessas estruturas narrativas. E quando uma sai, o que é o caso que ela comenta aqui da reparação, você já leu? Eu ainda não li esse. Isso aí fica muito interessante. Depois, a Tatiana ela vai dar um mix aqui de livros, isso é interessante, porque parece-me que ela é uma pessoa que lê muito mais ficção do que não ficção. Mas aqui ela traz um pouquinho de livros diferenciados, como esse, o Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bulfinch. Tá? Essa obra aqui ela é apresentada como uma introdução acessível à mitologia grega romana, contando aí com os mitos clássicos de um formato, né, em contos baseado em referências literárias. E foi isso que pegou a Tatiana, né? Essa referência desses dois mundos aí. Né? Então, de repente, é um livro que ela tem um carinho muito especial, né, que acompanha ela desde a adolescência, e as edições brasileiras costumam vir incompletas, então fica atenta aí na edição que você está tendo frente ao trabalho original desse autor. Aí vamos continuar. Ela traz aqui uma outra referência, olha, tem Hitchcock, olha que legal, né, que é Truffaut. Né? É um livro de uma transcrição de uma entrevista de Franz Truffaut e Hitchcock. Então você vai ver ali um debate, uma conversa, né, abrangendo toda a filmografia do cineasta, né? Desde o cinema da Inglaterra até a ida dele para Hollywood, né? E a Tatiana fala que, cara, é um prato cheio para fãs de cinema, né? Destacando aí a postura do Truffaut como um fã do próprio Hitchcock, então ele está ali entrevistando um ídolo dele. Para quem gosta de biografia, eu acho que esse livro é fantástico, porque ele pega uma visão diferenciada, né, de uma entrevista de alguém que é fã também, mas tá ali numa postura de jornalista também, e falando sobre a história de vida e filmografia de um dos caras que mais impactou aí as referências e história do cinema. Então, muito interessante. Para quem já viu os filmes dele, né, sabe a importância até da mulher dele no processo, né, aí da evolução dos personagens, das escritas e tal. Aqui ela indica uma coleção em que ela fala que já é muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Né? É uma coleção de 5 volumes que ele reconta a lenda do rei Arthur em formato biográfico, acompanhando aí, né, essa personagem desde a infância até a velhice. Então, ela começa num tom juvenil e depois se torna mais densa. A linguagem vai se evoluindo, vai ficando mais complexa ao longo que você vai acompanhando a história, né? E ela fala que, olha que curioso, essa história aqui, ela serviu de inspiração para J.K. Rowling escrever o Harry Potter. Né? Foi o tipo de livro que inspirou ela nesse livro tão famoso. Ficções de Jorge Luis Borges, né? Então, ela define como uma das coletâneas de contos mais impressionantes já escritas. Então, se gosta de contos, você vê que ela está trazendo aqui tipo de biografia, mitologia,
né, o conhecimento é não ficção, né, mas aí junta com ficção. Então, assim, ela tá dando um espectro, né, se tivesse pedissem para ela: "Ah, faça uma lista de ficção, uma lista de não ficção, uma lista de, né, contos, uma lista disso, uma lista daquilo", né, de repente ela teria muito mais para dar. Mas numa lista única de 10 livros, ela tá pegando o suprassumo aí de diversos livros interessantes. Esse livro aqui eu tenho, ainda não li, né? E quando a gente vê uma coisa assim, a gente fala, cara, já vou colocar para cima da lista. Você tá tendo isso também aqui? Já vai colocar para cima da lista. Vou pegar ele, pegar para ler à noite, né? Aquelas pessoas que leem vários livros juntos, então tem que pegar, né, um para bolsa, um para noite, um para estudo, né? É, ela fala que essa obra exige uma leitura na ordem proposta, exata proposta pelo autor para compreensão total. Então, não é um livro de que você vai saltando, leia né, corrente. E ela, para ela, na opinião dela, As Ruínas Circulares é o favorito dela e ela recomenda o uso de guias de leituras e vlogs para acompanhar a complexidade, né, que são colocadas aqui nas histórias de Borges. Então, assim, não leia sozinha, aquele livro que tem que ler acompanhado, né? E com certeza ela deve ter alguns vídeos, né, sobre esse livro. Tem livros assim, né, minha gente? Zaratustra, O Mito de Sísifo, de Camus, Tao Te King. Tem livros que são interessantes eles virem com um professor, né? Ou virem com uma anotação extra, ou virem com um curso, né? É muito mais rico você ler quando você tem uma troca viva interessante. Por isso que clubes do livro, como o Mabook Club, eles são muito importantes. Porque a leitura pela leitura, ela fica até um pouco rasa se você não consegue elevá-la para o nível de estudo. E sair do estudo para o nível de comportamento. Né? Então, ela tem que vir aqui, ela tem que entrar aqui, ela tem que sedimentar aqui, mas ela tem que decantar aqui e sair pela mão. Ela tem que fazer esse processo. Tá vendo? E a mão aqui no significado de você mudar a sua vida, de você tomar uma ação depois, né? É, então, ela destaca aqui como se fosse um cânone, né? Ela destaca também Vem a Ver o Pôr do Sol, né? E sugere a releitura das obras na fase já adulta. Se você está lendo adolescente, né? Microadulto, né? 20, 30 anos, um microadulto aí, você leia de novo, porque essa releitura ela é muito importante de reler, reler, tá? Vamos ver aqui agora. Ai, Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde. Vocês já leram esse livro? Eu nunca li esse livro. Ela fala do tipo de escrita da Lígia. Nunca li nenhum livro da Lígia. Eu estava seguindo um pouco a leitura da Bruna Martioli na Ciranda de Pedras. O que me interessou na Lígia inicialmente foi a Ciranda de Pedras, mas é interessante que você está num caminho para a Ciranda de Pedras, anotando, já colocando na sua lista, e aí você vê outro livro dessa autora como top aí da Tatiana, então acho que vale colocar. Capote, né? Só voltando aqui sobre esse, a Tatiana fala aqui que esse livro é uma compilação, né, de contos da própria escritora, selecionou como sendo o seu cânone ali, né? Ela destaca muitos contos bem interessantes aqui dentro e fala que é muito proveitoso, principalmente nessa época escolar, né? Bora lá, bora lá. Capote. Tem gente que fala, né? Tudo iniciou em Capote, né? Ela é muito elogiada pelo humor inusitado, pelos temas excêntricos, né? Típicos do Gogol. Eu nunca li nada de Gogol, né? E desde a melancolia e até o surrealismo do O Nariz, né? Que é uma das escritas que assim menorzinhas e mais interessantes. Aqui ele fala assim, Capote e outras histórias, né? Então,
Ela fala que nem todos os contos aqui agrada ela igualmente. É claro, vai ter um que agrada mais, agrada menos, né? Mas ela ressalta a originalidade dessas interpretações, né? Como uma visão que você pode ler a partir de visões junguianas, freudianas, o nariz, por exemplo, né? E ela tem um encanto de histórias envolvendo o folclore russo. Aí vamos ver o próximo livro dela aqui, Virginia Woolf, né? Mrs. Dalloway, né? E descrito como uma resposta, né, ao Ulisses de James Joyce. Esse romance narra poucas horas da vida da Clarice, que é, né, a Clarice Dalloway, que é a personagem principal, né? E ela se impressiona com a Tatiana, fala que a condução dessa narrativa da Virginia Woolf é muito interessante. Então aí você vê que quando ela comenta de alguns livros, ela fala assim, cara, escreve muito bem, conduz muito bem. Essa palavra condução é muito colocada quando você fala sobre livros de impacto, né? Cara, parece que você entra ali num universo, num ambiente novo. Eu acho que o autor que tem a capacidade de fazer isso, de te transportar, conduzir, e aí você tem que se permitir. Você tem que comprar o ticket para entrar nesse trem e ser conduzido. Não adianta, né, você ver o trem passar como se você lesse rápido. Ih, foi legal, gente. Não, não, não. O autor está falando, entra no trem, Marcela. Vamos nessa história, depois eu te trago aqui nesse mesmo ponto. Ou num próximo ponto, uma próxima etapa de vida que você consegue, né, atualizar. Mas se você não entra, você só vê o trem passando, eu li rápido. Eu li rápido. Foi legal. Passou aqui, ó, eu vi, foi legal, tá visto, tá lido. Entra dentro desse trem. Embarca com esse autor. Entra nessa narrativa, nesses personagens, nesse clima, nesse tempo histórico, né? E ela fala que aqui você tem que prestar atenção porque tem nuances, tem assim escritas que você tem que se atentar. Então vamos lá. Olhos de Cão Azul. Então, o Gabriel Garcia Marques, o pessoal costuma indicar aquele outro livro dele, Os 100 Anos de Solidão. Ela está indicando aqui outro. Então, eu acho isso interessante porque ela não está fazendo uma coisa, né? Tipo assim, ela tá tentando, assim, stretch, ela tá tentando trazer coisas diferenciadas, né? Ela fala que essa coletânea reúne contos, e você vê que aqui ela só pelo perfil, a gente analisou aí o perfil do Arthur Dambros, quando ele fez as indicações, aí o fundador da Tag Livros, a gente indicou analisou do Tim Ferriss. Então, quando a gente está vendo os top da Tatiana, você está vendo ali que ela falou de mitologia. A gente falou que está vendo muito livro de conto, histórias curtas. Então, eu acho que ela se entretém com as histórias curtas, que são densas, que você faz uma referência psicológica ali. Ela falou de Freud, né? Falou de Jung, falou que você pode fazer, falou de camadas, né? A primeira vez que eu li foi isso, mas a segunda eu já entendi uma coisa completamente diferente. Então é isso, é livro com uma complexidade, né, intelectual, que você pode ler em camadas diferenciadas, fazer interpretações cruzadas, livros de contos, então histórias curtas que entram cada vez mais, né, nos seus personagens, mas se fecham mais rapidamente. E ela indica que, né, então, originalmente foram publicados em jornais e revistas e tem um tema central da morte em suas diversas facetas aqui. Olhos de Cão Azul. E ela define como, tipo, maravilhoso, observando que os contos iniciais estabelecem bases temáticas importantes que a gente viria depois das escritas, né, mais famosas aí do autor. Então, é como se preparasse o terreno para esse autor criar depois as suas histórias maravilhosas. Esses foram os 10 livros da Tatiana Feltrin. Coloque na lista, já anote. Tá tudo escrito aqui na legenda, galera. E eu queria pedir um favor para vocês. Se inscreva no canal, se curta e comente aqui quais são os seus 10. Agora aqui na leitura Melhores Livros por, a gente traz sempre outra personalidade aí, outra pessoa para fazer um comparativo aí e você ter. Porque no Instagram a gente posta em carrossel. Viu rápido, analisou. Aqui a gente conversa um pouco mais, a gente vai um pouco mais a fundo. E a próxima convidada aqui sou eu,
que vos fala, e eu vou te falar quais são os meus 10 livros aqui rapidamente, para a gente trocar essa bola e você encher esse seu carrinho aí e esse seu salve para depois. Cuidado com o cartão, hein, minha gente. Bem, essa é a primeira vez que eu apresento a minha lista de 10 livros top, top mais. E para quem não me conhece, meu nome é Marcela Lana, eu sou artista visual, trabalho com pintura, desenho e escultura há muito tempo, desde os 11 anos de idade. Sou de Minas, mas já moro no Rio, né? Sou carioca, morei em Minas 10 anos, voltei para o Rio de Janeiro, né? Então, meio carioca, meio mineira, vocês vão ver aí no sotaque. Já falo sobre livros, tenho uns 5 anos no YouTube e nas redes sociais. Sou uma leitora, assim, fanática, mas eu gosto muito de ter um quê entre ficção e não ficção. Comecei minha paixão pelos livros, pelos livros de não ficção, aprendendo cada vez mais e lendo cada vez mais, entendendo o livro como uma ferramenta de aprendizado, né? Uma ferramenta acadêmica, vamos dizer assim. E depois, aos poucos, é que eu fui entendendo um livro como uma ferramenta de entretenimento. E aquilo mudou muita coisa quando eu entendi isso. E mais recentemente, curiosamente, né, eu comecei a ler cada vez mais clássicos e assinar o Clube de Literatura Clássica, eh e ler livros ainda mais, assim, eu gosto de livros densos, complexos, eu gosto de livros que falam com poesia, né, e fazendo essa lista, não sei se vocês, né, sugiro vocês de fazerem as suas e colocarem aqui embaixo a lista de vocês, quais são o os seus top 10. Eu vi, cara, eu quero ler muito mais. Eu quero aprender muito mais, eu quero ter dica de livro bom, livro que, sabe, você sai pensando sobre ele, sai falando sobre ele, sai discutindo sobre ele. Qualquer roda de café, de suco, de bebida, você coloca ele na roda e quer trazer: "Olha aqui que eu li", você quer presentear todo mundo com ele. É esse tipo de livro que me faz, assim, efervescer, sabe. E é esse tipo de livro que eu quero ler cada vez mais e que eu trago para uma book club, para a gente ter cada vez mais referências, né, maravilhosas. E tá aqui, né, esse aqui eu não postei ainda, vocês estão vendo aqui dentro do Canva que eu estou editando ainda, a minha sugestão aí de livros, e eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre esses livros. Vamos lá? Olha, tá aqui. O primeiro livro é esse livro aqui, que foi indicado também, vou colocar aqui? Foi indicado também pelo o Rodrigo Gurgel, que a gente é professor de leitura criativa, que a gente falou aqui. Eu comprei na Bienal do Livro, tá, no ano passado, por R$ 15, aquelas coisas assim de saldão de Bienal, tá. Eu tenho essa versão aqui, que é A Conduta da Vida, do Ralph Waldo Emerson, Até que ponto controlamos o nosso destino. Um livro curtinho, muito bom. Ele fala aqui, olha, inicialmente sobre o destino, o poder, a riqueza, a cultura, o comportamento, a adoração, e depois tem considerações pelo caminho, beleza e ilusões. Esses são os temas aqui. E eu sempre quis ler muito o Waldo, porque eu sempre vi, sabe aqueles caras que você vê sendo citados em qualquer lugar? Parece ele. Falei: "Caraca, esse cara deve ser demais". Sempre aparece uma citação dele que me pega. E aí eu li o primeiro livro que eu li dele, esse aqui, e, foi bem interessante, e eu gostei demais da leitura desse livro. Então é livrinho curtinho, assim, é um estudo, é um livro de não ficção. Agora vamos descer aqui, que vocês estão vendo o meu Canva, né, desde quando eu comecei a ter a referência de pessoas internacionais, e aqui é um exercício disso, né, e li o livro do Naval Ravikant, que vocês vão ver que é deixa eu colocar aqui já ele, olha aqui, ó. O Eric Jorgensen é um cara, empreendedor, que ele pega todo o conteúdo, nesse caso do Naval Ravikant, que é um indiano investidor, grande investidor de fundos, tá. Ele já pegou do Baladi, e ele agora lançou há 2 dias o livro The Book of Elon, o livro do Elon Musk, em que ele pega tudo que esses caras postam
falam, entrevistas e etc. E ele categoriza por tema e ele desenvolve ali o que esse cara falou, o que esse cara indicou, as referências cruzadas. Ele traz a cabeça do Naval, do Balad e do Elon Musk para o livro. E são livros fantásticos. Esse livro aqui, olha, Um Guia para a Riqueza e para a Felicidade. A gente tem resumo no nosso canal, tá? E é um livro que você marca ele o tempo todo. É um livro muito interessante. É um cara muito inteligente, trazendo insights sobre vida para você. Agora, não são aqueles livros, né, autoajuda raso, não. É a cabeça, é como se você estivesse assim, né, pegando a cabeça do cara, sabe? Pick the brains, um ditado aí, uma fala aí que falam, é como se estivesse pegando o cérebro da pessoa mesmo, tá? Prefácio de Tim Ferriss e ilustração de Jack Butcher. O Almanaque de Naval Ravikant, e indico esses 3. O Book of Elon, o livro do Elon, que foi lançado tem 2 dias, e como que é? O Almanaque de Elon, o Book of Elon, o Almanaque de Naval Ravikant e a Antologia de Balad. São os 3 livros fantásticos, tá? É maravilhoso. O Book of Elon, eu tô lendo nesse momento, daqui a pouco vai ter resumo aí no canal para vocês. Voltando aqui, o Naval Ravikant indica esse livro aqui como um dos top livros dele. E eu gosto de ver referências, né? O meu exercício aqui há muito tempo é tipo, cara, peguei um cara que eu gosto, Naval Ravikant, gostei da cabeça, gostei do insight, gostei dos pensamentos. Posso discordar de algumas coisas, né? Não tem problema isso, não tem problema. Mas a mentalidade é uma mentalidade de futuro. Eu categorizo assim, sabe? É uma mentalidade de futuro. O cara pensa pra frente, o cara não fica ruminando coisinha bobinha, não fica, é meme, é dancinha, é reclamação, é fofoquinha. O cara tá vendo, o cara tá além. Tipo, é outra coisa, é outro nível, né? O Naval Ravikant é assim, por isso tem visão, consegue ver, consegue investir, consegue se posicionar, tem uma visão de corpo, de mente, né? Esse livro aqui, Naval Ravikant, vocês vão ver que é fantástico. Aí, o que acontece? Ele indica muito isso aqui, ele é indiano, né? E aqui são texto clássico indiano, né? Tradução comentada do Eduardo Barbosa. E ele é Bhagavad Gita, que é um pensador, vamos dizer assim, mais amplamente falando, que traz aqui seus conhecimentos orientais. Então, um livro, assim, fantástico de você entrar. A gente tem a cabeça muito do Ocidente, a gente tem um ritmo, tem uma maneira de pensar muito diferente. Esse livro aqui, ele meio que te abre um portal para uma outra possibilidade, sabe? Que a gente precisa às vezes, né? Desacelerar, pensar mais na humanidade, pensar mais em coisas positivas, né? Isso é muito bom. O Almanac, temos resumo no nosso canal, é um livro curtinho, é um livro que eu dou de presente. Tem uma amiga minha que foi morar no Japão. Eu dei esse livro, Luciana, não sei se você já leu esse livro, mas você foi com esse livro na sua viagem. Espero que você tenha curtido. É um livro muito interessante. Aí, tudo bem. Você vai falar, Marcela está falando muito de livros de não ficção. Eu falei, tá bom, tô falando mesmo de livros de não ficção. Então vamos trazer aqui os grandes aí da história. Eu trouxe até aqui alguns livros que eu tenho aqui comigo, né? Eu assino, pessoal aí do Clube de Literatura Clássica, me olha, me veja, me mande livro, né? A gente está aqui divulgando. Esse livro aqui fantástico, meio que até assim espelhado, é o livro do Crime e Castigo, que eu acho que vem com esse marcador aqui de texto. Olha, eu acho que é um livro. Cara, você pergunta para várias pessoas, várias pessoas. Esse livro é o livro mais citado como o livro da vida. É impressionante. A gente fez aqui Dostoiévski, né? A gente fez aqui Luiz Vilar, citou os demônios de Dostoiévski, né? A gente fez aqui Vitor,
que fala sobre livros clássicos, né? Trabalha com direito e finanças, citou esse livro aqui, né? A gente vê diversas listas, eu adoro essas listas, vê diversas listas. Tem sites também que falam o top livros de fulaninho de tal. Crime e Castigo, invariavelmente, vai aparecer e muitas vezes. Então, quando você vê um livro assim, você fala assim, cara, tem coisa aí. Esse livro te rasga no meio, esse livro te faz pensar, esse livro é muito bem escrito, esse livro e Dostoiévski como um todo. Aqui a gente tem, né, esse livro, o Clube de Literatura Clássica, ele manda sempre um livrinho pequeno e o livro da vez, né? Então, o Memórias de Subsolo e Crime e Castigo, 2 livros fundamentais, né, para ler. Por falar nisso, o Luiz Vilar e a Tatar da Sociedade Literária estão com um conteúdo super interessante sobre o livro o Cadernos do Subsolo. Tem diversos nomes, né? Esse livro aqui, diferente, né? Aqui é Cadernos do Subterrâneo que eles traduziram. Mas Dostoiévski, de uma forma ou de outra, eu acho que o Crime e Castigo. Aqui a gente tem, né? Aqui, ó, O Idiota. Aqui, ó. O Idiota também, um livro, assim, muito interessante, ó, e a qualidade também gráfica também muito boa. Deixa eu colocar para cá, a qualidade gráfica também muito boa. Então, indico o autor, e esse livro aqui para mim é fenomenal. Agora, indicado, aqui eu vou dar minhas referências, porque eu acho que quando a gente se alimenta de referências, e esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui, quem me indicou foi o Vitor, do que já teve aqui, né, no nosso Melhores Livros por, tá? O arroba dele é o leitor, como é que é? Vitor o leitor, uma coisa assim. Ele indicou e ele tem uma série no YouTube gratuita com vários vídeos de 1 hora até, vídeos longos sobre esse livro. E esse livro foi indicado também pela Bruna Martioli, brasileira, professora de literatura, que mora em Portugal e lançou agora o seu livro É Tempo de Morango, e ela indica esse livro aqui como um dos melhores livros, tá? Então, tá aqui na minha lista também. Curiosamente, comprei recentemente numa promoção da Semana do Consumidor, né? Então, ele tá aqui, tá? Grandinho, leia devagar, leia com calma, vai degustando. É um tipo de livro, esses livros são tipos de livros que, se viessem com um professor acoplado, seria maravilhoso. Então, é como a gente falou antes, né? Um clube do livro ajuda muito esse processo. Agora, o meu queridinho, eu tenho a versão anterior dele, eu tenho esse aqui, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É uma biografia autobiográfica, não tão biográfica assim. É uma biografia dos pensamentos dele, mais do que ele morou em tal cidade, ele se casou, ele teve o filho, ele, né? Normalmente as biografias eles trazem fatos da vida que são comuns a várias pessoas, no sentido de nasceu, estudou, casou, trabalhou, conseguiu, não conseguiu, teve dinheiro, não teve dinheiro, teve filho, não teve filho, os conflitos são esses, né? As conquistas são essas, tal, morreu, né? A biografia, de uma maneira geral, ela é isso, né? Prós e contras, os louros e as derrotas, por onde passou. Essa biografia aqui é uma biografia de o que pensou, o que passou na cabeça. É diferente. Não é tipo, os maiores conceitos de Dostoiévski foram. Não, isso aqui é tipo assim. É um raio-x do pensamento, de modelos de pensamento melhor, e os argumentos desse grande escritor, que para mim é um dos maiores escritores. Então, esse aqui realmente fala do fundo do coração, sabe? Assim, se eu tiver um queridinho nessa lista, esse é o queridinho dessa lista. Esse tá bom? Esse é aquele que eu quero reler sempre, eu quero marcar o livro, eu quero citar sempre, né? Agora aqui vem Confissões de
Santo Agostinho. Então, Confissões de Santo Agostinho, ele é um livro em que você fica muito, assim, interessada em entrar nos assuntos mais a fundo do que ele está entrando. Esse é o primeiro ponto. É um livro que é mais uma conversa do que realmente uma explicação. É como se fosse um diário de pensamentos. E aí a gente aqui que fala sobre, né, essas referências de livros, você costuma ver, vamos supor, a Tatiana, muito conto, muito livro de conto. Por mais que ela está falando sobre mitologia lá, a mitologia conecta a literatura. Então, até o livro mais assim, não ficção, ele encosta, ele esbarra na ficção. E livros que você consegue ler em camadas diferentes e trazer áreas diferentes da vida para repensá-lo. A psicologia, a filosofia, né? E você vê esse movimento na Tatiana. Né? Aqui em mim você está começando a ver bastante clássico, um mix de ficção e não ficção, e aqui nesses dois últimos, né? O que o cara pensa? Cara, a biografia do Elon Musk, a biografia do Jeff Bezos, foram biografias que eu achei, assim, fantásticas para entender o modelo mental. Mas, assim, casou, brigou com o pai, não sei o quê, ou no Jeff Bezos teve um pai ausente, o Elon Musk teve um pai narcisista, carrasco, mentiroso, a figura do pai, né, depreciativa para o filho, né? E teve a superação, e teve, né, o negócio. Você vê, é comum. A história de um pensamento a gente vê pouco, e é isso que, assim, o Crime e Castigo é o pensamento, né? É a culpa, né, dele aqui, é o castigo, né, acontecendo na sua mente. O outro ali é a biografia dos pensamentos dele, né? Então você vê o meu perfil. Aqui, Confissões de Santo Agostinho, de novo. É a história não do homem, mas a história do pensamento do homem. É isso que eu busco. Esse livro aqui é muito interessante. É um livro que eu não conhecia antes. Eu fui ler num clube do livro do Alan Nicholas, da Comunidade Lendária, mediada aí pelo Rodrigo Feldman, um grande amigo meu. Ele conhecia o livro, mas não acho que tinha lido muito rápido anteriormente, num momento específico de vida dele. Ele indicou, eu nunca tinha ouvido falar, sou uma pessoa antenada para livro, assim, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. E ele falou: vamos ler, vamos ler. O estilo do Clube do Livro lá, do Clube do Livro, ele é de segunda a sexta, 7h30 da manhã, depois de meia hora de meditação, você lê até as 9 horas, lê o livro inteiro, de cabo a rabo, lê o livro inteiro e discute o que você leu naquele dia, e é 1h30 de discussão todos os dias. Um modelo de Clube do Livro que eu não vejo por aí. Né? E quem hoje em dia tem uma pessoa que media, mas é uma inteligência artificial que resume, que ouve os nossos insights, que fala, ontem a Marcela falou isso, foi super interessante, ontem não sei quem falou isso, foi super interessante, faz um vídeo por dia, com um resumo do dia anterior e com os maiores insights do dia anterior. Então, quer dizer, é uma coisa que está muito evoluída, já está utilizando, já tem o Clube do Livro há muito tempo, anos, né? A inteligência artificial está cada vez mais presente, e a gente entende que, por mais que a inteligência artificial esteja lá, esteja lendo o livro junto com a gente, fazendo a tradução, não, a interpretação dos insights que são colocados por cada pessoa. Fala nominalmente, Marcela comentou isso, Tatiana comentou isso ontem, e o conceito blá blá blá, né? E eles criam um agente de inteligência artificial, vamos supor, nesse caso eu criaria o do Hélio Dana, colocando esse livro, todos os livros dele, as entrevistas, os insights, e quem tem dúvida pode conversar com o autor, sabe, sobre isso. Então, é fantástico. Então, esse livro, o que ele é? É um cara que não tem nome, que ele fala sobre a vida dele, a mulher faleceu, tem uma filha pequena, tem a babá que cuida da filha, ele está querendo abrir um negócio, ele trabalha numa empresa, ele está se mudando de país. Então, tem diversas questões, a financeira, a amorosa, a filha, o país diferente, etc. E ele está nesse turbilhão de coisas, tentando se encontrar. E aí chega a figura do dreamer,
que é a figura de um mentor que aparece para ele, não aparece para outras pessoas, e esse mentor o aconselha e o questiona, e ele faz questionamentos de diversos decisões que ele tem que tomar, dúvidas que ele tem, e esse cara é como se fosse um mentor filosófico que ele pega na mão desse cara principal que não tem nome e ele questiona. E quando você vê tocando ali em assuntos interessantes e que você vai se vai se colocar nessa posição também em diversos lugares, né, você vai se colocar como, "Cara, perdi meu marido, perdi minha mulher, tô mudando de emprego, tô abrindo a minha empresa, tô com dificuldade financeira". Quem não tem hoje, né, levante a mão aí, quem não tem hoje um desses problemas, né, ou vários deles juntos. Tá se mudando de país, tá se mudando de emprego, tá abrindo uma empresa, tá com dificuldade financeira, tá com um filho para cuidar sozinho, tá com a babá não sei o quê, tá tendo um romance, tá perdeu a mulher, tá tipo, cara, e aqui ele traz a figura do Dreamer. E o Dreamer fala coisas maravilhosas, questiona, instiga e faz você pensar. Como esse livro foi lido a conta-gotas e foi lido discutido todos os dias, em conjunto, as pessoas falando: "Não, eu tô passando por isso, eu tô não sei o quê. Ah, tem aquela referência. Ah, tem esse outro livro que pode ser legal. Tem esse filme que eu não sei o quê". Foi uma leitura muito rica, que passou de ser leitura de um livro para ser um estudo, né. A gente faz aqui na comunidade Mabook Club, essas leituras comentadas num outro estrutura, né, mas lendo o livro completo, discutindo o livro completo, de alguns livros por ano, não é um por mês, é alguns livros por ano, aí a gente vai no ritmo do livro. Esse livro eu acho que demorou uns 2 meses e meio para a gente terminar de ler, e a gente estava sem pressa, porque a gente entendia a importância de debater isso aqui, e a gente degustou o livro, né. Isso que é interessante. Então esse livro aqui, não foi apenas o livro, entende aí gente, foi como esse livro foi se apresentado para mim, foi interiorizado em mim. Aquela coisa que eu falei, você lê, ele vem para cá, ele tem que vir para cá, para você entender. Ele tem que decantar para entrar no seu corpo e depois ele tem que sair como ação. Então ele tem que fazer esse movimento. E esse livro aqui, na estrutura que a gente leu, do jeito que eu estudei, eu marquei esse livro todo. E depois tem um livro pequenininho que são só assim, falas do Dreamer. Então ele tira só as falas do Dreamer daqui, tira toda a narrativa, né, ficcional e coloca só as falas do Dreamer, que são mais filosóficas, num livrinho pequenininho. E esse livrinho pequenininho é o livro que eu escolho ler todos os anos, sabe? Eu peguei aqui para vocês verem, olha, então aqui, olha, tem, só para vocês verem o tamanhozinho dele, ó, aqui, tá? Então, o que que é esse livro aqui? A Escola dos Deuses Manual, As Falas do Dreamer, um livro de bolso sempre com você. Abre qualquer página e encontrará a resposta, porque são só as respostas e as falas do Dreamer, que estão aqui de uma maneira romântica, uma maneira dentro de um contexto, você entendendo. Dentro de uma narrativa de perguntas e respostas. Aqui não, os conceitos e as respostas do Dreamers estão soltas. Então, para quem leu, não compra isso aqui do nada, tá? Para quem leu, anotou, não sei o quê, compra esse aqui e fica com esse aqui de bolso para você ler. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz as anotações aqui, e o que que eu leio todos os anos são as minhas anotações daqui. Então, é como se aqui tivesse resumido aqui, e daqui as minhas anotações é o que eu leio. Então, eu vou depurando as minhas anotações ao longo dos anos para reduzi-las ao suprassumo, ao que é importante, entende? E vamos lá, outro livro aqui. E eu não trouxe esse livro para cá? Eu trouxe? Gente, eu achei que eu tivesse. Ué, cadê ele? Não tá aqui. Bem, eu peguei e não trouxe. Anyway, Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Neuroplasticidade. Aqui a gente estuda e nós somos uma comunidade de hábitos e livros, tá? Então, o que acontece? Esse livro é o beabá, é o básico, mas ele destrincha de uma forma muito fácil de se entender a neurociência do hábito. É o melhor livro de hábito inicial que eu acho que existe.
tá? E eu já li aqui O Poder do Hábito, Seja Sobrenatural, Você é o Placebo, Micro Hábitos, tipo, bilhões de livros nesse sentido. Hábitos Atômicos. E esse aqui são os melhores livros de hábitos que existem. Tá? Agora, esse aqui, ele vai entrar mais na neurociência, na neuroplasticidade, que é uma coisa maravilhosa de você entender. Como você rompe com hábitos ruins, como você implanta hábitos bons, o que acontece na sua cabeça. O hábito atômico, ele entra em metodologias, né? E aqui está te explicando, assim, mentalmente como, sabe? E quando faz isso, por mais básico que seja, ele muda a história. E esse pode ser o pontapé para você. Por isso eu coloco aqui, porque assim, ele não é tão denso, ele não é aquele livro que nossa, mas é aquele livro que vai fazer assim, ó. Ele vai, ele vai jogar uma semente no seu solo fértil. Vai fazer você entender, tá? Agora, esse livro aqui foi comprado recentemente. É um livro em inglês, é um livro difícil, é um livro que você larga, que você volta, que você larga, que você volta. É um livro cabeçudo, então não leia se você não tiver afim de um livro cabeçudo. É um livro em inglês, acho que não tem em português, até ouvi, mas tentei comprar. Acho que teve alguma edição, mas que não foi além. Ele é do David Deutsch, pode ver palestras deles online, que é muito boa. E ele é explicações que transformam o mundo. Aqui ele fala de muita coisa diferenciada. Ó, deixa eu ver aqui. Mais perto da realidade, criação, a realidade das abstrações, um pulo para a universalidade, criatividade artificial, uma janela para o infinito, otimismo, os sonhos de Sócrates, multiverso, por que as flores são bonitas, a evolução da cultura e a evolução da criatividade e o início. O Início do Infinito, que é o nome desse livro. Então, é um livro que é escrito por, me corrija se eu estiver errado, mas ele é um físico estudioso. É um livro complicadinho de ler, mas se você conseguir ler, ele foi indicado pelo Alan Nicholas, da comunidade de inteligência artificial que eu faço parte, foi indicado pelo Naval Ravikant também. E aí comprei para ler e fiquei impressionada com as coisas que li. Então, cabeçudo, difícil, aquele que você vai dar uma raiva. Por que não fala isso de uma forma mais tranquila? É esse livro. Mas é o entendimento do futuro. Eu acho que hoje, esse é um tema que eu gosto muito, mas eu acho que hoje isso é fundamental, tá? Então, é isso. Aqui já veio o da Tatiana de novo, olha, tá aqui. Mas são esses os livros que eu indico. Estou tendo muito mais clássicos e muito mais livros que são mais filosóficos ou que abrem a cabeça para tendências de futuro. Esse é onde está, né, o meu interesse hoje. Da Tatiana, você vê que são livros que conectam com outras áreas, que entram em contos, né, mais densos, histórias curtas, né, e são perfis, né? Agora, siga a Tatiana, veja no Instagram dela os livros que ela indica. Com certeza, os primeiros aqui são os melhores dela, então, das indicações dela, né? Veja os meus também, né? Espero que você tenha gostado aí das indicações. Nunca fiz uma listinha assim, mas eu tive que espremer, com certeza. Todo mundo aqui que eu chamo tem esse mesmo problema, né? Que eu tô dando para todo mundo, a dificuldade de escolher 10, né? Mas aqui a gente fica com o melhor do que todo mundo está indicando, está lendo e está valorizando na sua vida. Espero que você tenha gostado. Desculpe aí o vídeo mais alongado, mas se quiser uma pílula rapidinha, é no Instagram que tem um carrossel rapidinho. Pega o nome, coloca no sua cestinha ali de compras para depois. E se quiser uma coisa mais ouvir, que se quiser ouvir sobre os livros, trocar ideia, é aqui. Escreva, comente, siga e muito obrigada pela sua confiança no nosso trabalho.